Lucas estava sentado à mesa da cozinha, encarando um prato de comida frio. A casa simples de interior, com paredes descascadas e cheiro de café velho, estava mergulhada num silêncio pesado. Sua esposa, Mariana, estava em pé, de braços cruzados, encostada no batente da porta. O rosto dela estava vermelho de raiva e os olhos faiscavam. "Vai ficar mudo agora, é?" Ela disse com a voz carregada de ironia. "Não tem coragem nem de se defender?" Lucas suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Ele sabia que aquela conversa ia terminar mal, mas não conseguia segurar as palavras na garganta. "Mariana, pelo amor de Deus, já falei que não fiz por mal. Foi só uma conversa no mercado. Você tá fazendo tempestade num copo d'água. Conversa." Mariana deu uma risada amarga. "É assim que você chama flertar com a caixa do mercado?" "Eu estava lá, Lucas. Eu vi a forma como você olhava para ela. Fazia tempo que eu não via você me olhar assim." "Ah, para com isso," ele respondeu, levantando-se da cadeira com força. "Você tá inventando coisa na sua cabeça. Tá querendo briga por nada." "Nada?" gritou ela, avançando um passo. "Você acha que eu sou idiota, é? Tá achando que eu vou ficar aqui calada enquanto você age como se fosse solteiro?" "Solteiro?" Lucas quase riu, mas segurou o impulso ao ver as lágrimas se formando nos olhos dela. "Mariana, eu tô cansado, tá bom? Trabalho o dia inteiro nessa porcaria de sítio para botar comida nessa mesa. E no fim do dia, tudo que eu ganho é isso? Acusação atrás de acusação. Cansado? Você tá cansado?" Mariana apontou para ele com o dedo tremendo. "Eu tô aqui segurando as pontas enquanto você vai no bar com os seus amigos toda semana." "Fala a verdade, Lucas. Quantas vezes você já voltou bêbado? Quantas vezes já gastou o dinheiro que a gente não tem nessas suas noitadas?" Lucas não respondeu. Ficou olhando para ela, o maxilar travado, enquanto as palavras dela martelavam na sua cabeça. Ele queria gritar, mas sabia que isso só pioraria tudo. Fica calado mesmo. É isso que você faz de melhor." Mariana virou as costas, indo em direção ao quarto. "Ah, vai lá se trancar como sempre faz." Lucas explodiu. "Você reclama de tudo, mas quando é para resolver as coisas, foge como uma criança." Ela parou no meio do caminho e virou-se lentamente, com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de cansaço. "Eu não fujo, Lucas. Eu só não aguento mais isso. Não aguento mais você." As palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Mariana entrou no quarto e bateu a porta com força, deixando a casa mergulhada no silêncio novamente. Ele ficou ali, estático, por alguns minutos, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. O peso da briga parecia insuportável. Ele sabia que tinha errado, mas ao mesmo tempo sentia que não era o único culpado. A raiva começou a ferver dentro dele, misturada com uma dor que ele não queria admitir. Sem pensar muito, ele pegou as chaves da moto que estavam na mesa e saiu porta afora, batendo a porta atrás de si. O vento da noite fria bateu no rosto dele, mas não conseguiu esfriar o calor da raiva que subia pelo peito. Ele montou na moto e acelerou sem rumo, os faróis cortando a escuridão da estrada de terra. Não tinha um destino, só queria se afastar. Depois de uns 12 minutos, avistou as luzes do bar na beira da estrada. Foda-se tudo, murmurou para si mesmo, estacionando a moto. O bar era pequeno e sujo, mas estava cheio de gente falando alto e rindo, como se todos ali estivessem fugindo de alguma coisa. Lucas entrou, pediu a primeira cerveja e começou a beber como se quisesse apagar tudo. A cada gole, a discussão com Mariana parecia mais distante, mas o gosto amargo da culpa ainda estava lá, no fundo da garganta. Ele tentou ignorar, engolindo mais uma dose de cachaça, depois outra, até que o mundo ao redor começou a girar. Ele discutiu com 2 conhecidos por motivos idiotas e quase saiu na mão com um deles. Depois disso, se afastou, montou na sua moto e saiu cambaleando pela estrada, com o barulho da jukebox ficando para trás. Já era madrugada e foi nesse estado, bêbado, frustrado e completamente fora de si, que Lucas acabou dando de cara com a oferenda no meio do caminho. Era um monte de coisa organizada, de um jeito que chamava atenção. Tinha velas acesas, garrafas de cachaça, frutas cortadas, uma farofa bem montada e até uns charutos dispostos com capricho. Lucas olhou para aquilo e soltou uma risada alta, meio debochada, meio impressionada. Que droga é essa?
murmurou, tropeçando para mais perto. O álcool no sangue o fazia agir sem pensar. Normalmente ele respeitaria, ou pelo menos ignoraria. Mas naquela noite ele estava com raiva do mundo e achava que nada poderia piorar. Se os deuses estão querendo me alimentar, quem sou eu para recusar? Disse, rindo sozinho, como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelhou perto da oferenda e começou a pegar as coisas. Primeiro, uma maçã. Mordeu com força, comendo como se fosse o melhor lanche da vida dele. Depois, agarrou a farofa com as mãos mesmo, engolindo sem nem mastigar direito. "Puta merda, isso tá bom pra caralho", falou, cuspindo migalhas. Ele abriu a garrafa de cachaça e deu um gole longo, que fez o líquido queimar até o estômago. "Olha só, Exu, tamo dividindo a bebida hoje", zombou, levantando a garrafa como um brinde. Lucas não parou. Comeu as frutas, lambuzou a cara com mel que estava no prato e até acendeu um dos charutos, tragando de forma desajeitada enquanto ria. O gosto amargo do tabaco fez ele tossir, mas isso não o impediu. Ele se sentia invencível. Assim que Lucas terminou o último gole de cachaça, um arrepio gelado percorreu sua espinha, um frio que parecia impossível naquela noite abafada. Ele parou de rir no mesmo instante, o som morrendo na garganta como se algo o tivesse silenciado. "Que merda é essa?", murmurou, enquanto olhava para as mãos que começaram a tremer violentamente. Seu peito subia e descia, a respiração se tornando curta e ofegante. O mundo ao seu redor parecia girar de forma diferente, um movimento que não era só o efeito da bebida. Era algo mais pesado, mais visceral. Lucas sentiu um nó apertado no estômago, como se algo ali estivesse fora de lugar. "Droga! Tô passando mal." Ele levou as mãos ao abdômen, onde a dor crescia rapidamente. Era como se uma faca invisível estivesse perfurando suas entranhas, se torcendo, rasgando por dentro. A dor foi tão intensa que ele caiu de joelhos no chão, a cabeça pendendo para frente. O gosto de bile subiu à garganta, misturado com o álcool, enquanto ele tentava engolir em seco. Lucas ergueu o olhar e percebeu que as velas da oferenda pareciam diferentes. A chama tremulava de forma errática, quase ameaçadora, e o cheiro que vinha delas era enjoativo, uma mistura de cera derretida, álcool velho e algo mais. O suor começou a escorrer por seu rosto, mas ele sentia o corpo congelado, como se o calor do ambiente não chegasse mais até ele. "Merda, merda. O que eu fiz?" As palavras saíram arrastadas, como se sua própria voz estivesse sendo puxada para longe. Ele tentou se levantar, mas seus braços tremiam como galhos secos, sem força. A visão começou a se estreitar, pontos escuros surgindo na periferia, e ele piscava desesperadamente tentando focar. Foi quando algo mudou. Não havia mais barulho ao redor. O som dos grilos, do vento nas folhas, tudo desapareceu de repente, deixando um silêncio opressor. Lucas piscou de novo, e por um breve momento teve a impressão de que a escuridão ao seu redor havia se aproximado, como se o mundo estivesse fechando sobre ele. A dor no estômago ficou insuportável. Ele tentou vomitar, mas nada saiu. Sentiu o ar faltar, o peito queimando como se seus pulmões estivessem sendo esmagados por dentro. "Não. Não pode ser", balbuciou, enquanto caía de lado, o rosto batendo no chão áspero. Deitado ali, o cheiro da terra misturado ao das oferendas o enjoava ainda mais. Seus olhos agora não conseguiam se fixar em nada. Tudo parecia vibrar, como se o chão sob ele estivesse pulsando. Ele fechou os olhos com força, tentando afastar a sensação, mas a dor e o medo só aumentavam. O suor frio escorria por seu corpo inteiro, enquanto seus músculos começavam a se contrair involuntariamente. Era como se seu próprio corpo estivesse se rebelando contra ele. Ele sentiu os dedos se fecharem contra a palma da mão, os nervos puxando até doer. "Me ajuda. Alguém", murmurou a voz quase inaudível. Foi então que ele ouviu algo. Não era exatamente um som, mas uma vibração, uma sensação incômoda no fundo da mente. Algo que parecia distante, mas inevitavelmente presente. Era como um zumbido baixo, uma corrente elétrica invisível que passava por seu corpo. Lucas sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. "Eu tô morrendo", ele pensou, e o pânico o invadiu de forma brutal.
Os batimentos do coração estavam tão rápidos que ele achou que iam parar a qualquer momento. Seu peito doía, a pressão nas têmporas aumentava e sua boca estava seca como se tivesse engolido areia. O ar não parecia mais entrar. A última coisa que ele viu antes de apagar foi o reflexo distorcido da chama de uma vela em uma garrafa de cachaça vazia. Ela tremulava de forma estranha, como se alguém estivesse ali respirando pesado sobre ela. Ele desabou por completo, o corpo mole, o rosto ainda suado e manchado de terra. O silêncio ao redor voltou a reinar, como se nada tivesse acontecido. Quando acordou, estava em um quarto branco, com um cheiro forte de álcool hospitalar. Seus braços estavam presos por fios e agulhas, e máquinas bipavam ao seu redor. Ele tentou se mexer, mas o corpo não respondia direito. "Ele acordou!" ouviu uma voz feminina ao longe. Uma enfermeira se aproximou, verificando seus sinais. Lucas tentou falar, mas a garganta parecia seca como papel. "Calma, você tá no hospital. Alguém achou você desmaiado na estrada. Tá em coma há 3 dias. "Coma? 3 dias? Ele piscou, tentando processar. Os flashes da noite voltaram na mente dele. O bar, a bebida, a oferenda. "Eu comi. Eu bebi", murmurou quase inaudível. A enfermeira olhou para ele com uma expressão estranha, como se soubesse mais do que estava dizendo. "Olha, você teve uma intoxicação severa. Não sei o que você ingeriu, mas foi sorte alguém te encontrar." Ela se afastou e Lucas ficou sozinho com seus pensamentos. A memória daquilo que fez começou a pesar como uma tonelada nos ombros dele. Algo dentro dele sabia que aquilo não era só sobre intoxicação. Não foi uma coincidência. Ele sussurrou para si mesmo, como se precisasse ouvir suas próprias palavras para acreditar. Nunca mais eu mexo com isso." Naquele momento, uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Uma idosa entrou no quarto, usando um jaleco, mas com um colar de guias coloridas que chamou sua atenção. Ela parou ao lado da cama, os olhos firmes e cheios de algo que Lucas não conseguiu decifrar. "Você brincou com algo que não entende, não foi?" perguntou ela, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que gelou Lucas por completo. Ele tentou responder, mas a garganta parecia seca. A mulher não esperou por uma resposta. "Respeite o que não conhece, rapaz. Tem coisas que não são para você. Essa foi sua chance de aprender. Não desperdice." Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu do quarto, deixando Lucas sozinho novamente. Ele ficou olhando para a porta, a respiração pesada. Não sabia quem ela era, mas suas palavras ecoaram em sua mente firmes como um golpe. "Respeite o que não conhece." Lucas fechou os olhos, mas não encontrou alívio. Ele sabia que tinha escapado por pouco, mas também sabia que não era uma dívida que podia simplesmente esquecer. Nunca mais conseguiria passar por um lugar como aquele sem sentir o peso do aviso. Deitado naquela cama de hospital, ele fez a única promessa que sabia que poderia manter. "Nunca mais mexo com o que não é meu. Nunca mais." E no fundo, sentiu que algo ou alguém estava ouvindo. Eu era muito feliz com minha esposa, Sabrina. Tínhamos 5 anos de casados e nossa vida parecia tirada de um sonho. Éramos prósperos, saudáveis e tínhamos uma conexão que parecia inabalável. Eu sentia que vivíamos uma bênção constante. Morávamos no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Um lugar que parecia refletir a serenidade e o brilho da nossa vida juntos. Naquela sexta-feira, decidimos aproveitar a noite sem pressa, já que não precisaríamos trabalhar no sábado. Fomos a um quiosque à beira-mar para comer algumas porções e tomar uns drinks. Eu, como de costume, pedi um Campari bem gelado. Meu preferido, um hábito que Sabrina sempre brincava dizendo que era meu jeitinho clássico de relaxar. A noite corria tranquila. O som das ondas quebrando ao fundo se misturava ao burburinho descontraído das mesas ao redor. Tudo parecia perfeito, até que por volta das 11 horas, algo inesperado aconteceu. Entraram no quiosque 2 mulheres, e uma delas era ninguém menos que Juliana, minha ex-namorada. O impacto foi instantâneo, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. Para piorar, Juliana não era apenas uma ex qualquer. Nossa história era marcada por traição e mágoas profundas. Juliana estava com uma amiga que, por coincidência, também me conhecia de outros tempos. Foi essa amiga quem primeiro me notou. Seus olhos cruzaram os meus e, mesmo de longe, percebi a tensão em seu rosto. O clima mudou na hora, como se todas as mesas ao redor tivessem desaparecido.
deixando apenas o peso daquele encontro inesperado. Sabrina, ao meu lado, percebeu minha mudança de expressão e imediatamente soube que algo estava errado. Juliana e eu tínhamos uma história complicada. Quando morávamos em Mogi das Cruzes, eu mantive um relacionamento com ela ao mesmo tempo em que comecei a me envolver com Sabrina. Foi uma época tumultuada, cheia de mentiras e segredos. Quando Juliana descobriu a traição, a situação saiu do controle. Brigas acaloradas, acusações e até mesmo a intervenção da polícia em um dos momentos mais tensos. Sabrina, por outro lado, sempre soube da existência de Juliana, e foi isso que, de certa forma, nos manteve unidos. Ainda assim, as feridas daquela época nunca cicatrizaram completamente, pelo menos não para Juliana. Voltando ao presente, Juliana fez questão de sentar-se em uma mesa estrategicamente posicionada de frente para a nossa. O olhar dela era pesado, quase desafiador, e parecia penetrar em cada camada da nossa tranquilidade. Eu tentava ignorar, e Sabrina, com sua habitual elegância, também fingia não se importar. Continuamos conversando, brindando e aproveitando a noite, mas era impossível ignorar a presença dela. Juliana parecia estar esperando o momento certo para agir. E esse momento chegou. Depois de algumas doses, Juliana se levantou e veio em nossa direção. Ela caminhava com uma calma inquietante, cada passo carregado de intenção. Puxou uma cadeira e sentou-se à nossa mesa sem pedir permissão, um sorriso frio dançando em seus lábios. Sabrina, que até então apenas observava, endireitou-se na cadeira, seus olhos fixos em Juliana, sem dizer uma palavra. Juliana quebrou o silêncio com uma pergunta que parecia uma faca afiada. Sabrina, como você se sente sabendo que ele está com você porque me traiu? Você consegue dormir bem à noite, sabendo que seu relacionamento é fruto de uma traição? Sabrina permaneceu em silêncio, mas seus olhos não desviaram. Juliana continuou. Por acaso você tem alguma garantia de que ele não vai fazer a mesma coisa com você? Porque acredite, Donizete jurava que me amava todos os dias e me traiu com você. Minha garganta estava seca. Eu não sabia se intervinha ou deixava Sabrina lidar com aquilo. Mas antes que eu pudesse reagir, Juliana virou-se para mim e seus olhos ardiam com um ódio que parecia ter se acumulado por anos. Donizete, você não presta. Isso é um fato. Mas tem algo em que você é muito bom, sabia? O silêncio na mesa era ensurdecedor. Sabrina ainda estava absorvendo tudo, mas não mostrava fraqueza. Juliana prosseguiu, sua voz carregada de sarcasmo. A gente se via praticamente todos os dias e você nunca deu sinal de que me traía. Você é muito bom no que faz, Donizete. Muito bom em mentir. Ela se levantou tão calmamente quanto tinha chegado, ajeitou a cadeira com um gesto educado e voltou para sua mesa. Sabrina ficou imóvel por alguns segundos. O som do quiosque, antes abafado pela tensão, voltou a invadir nossa mesa. Eu sabia que precisava dizer algo, mas nenhuma palavra parecia suficiente. A noite, que começou como um retrato de felicidade, tinha se transformado em um lembrete brutal de um passado que eu preferia esquecer. E Sabrina, com sua força silenciosa, parecia estar decidindo naquele momento o que fazer com as verdades que acabara de ouvir. Sabrina parecia prestes a explodir enquanto caminhávamos para casa. O silêncio entre nós era tão denso que até o som das nossas pisadas ecoava mais alto do que o normal. Eu estava zonzo de tanto Campari, tentando processar o que acabara de acontecer no quiosque, mas a mente dela parecia fervendo e não demorou para o vulcão entrar em erupção. Tá bom, Donizete, agora me fala a verdade. Aqueles dias que você chegou tarde do trabalho, você estava mesmo trabalhando? A voz dela era um misto de dor e desconfiança, e o jeito que me encarava fazia meu estômago revirar. Que merda é essa agora, Sabrina? Retruquei, tentando manter a calma, mas já sentindo o sangue subir. Eu já te falei 1000 vezes, eu estava trabalhando. Eu juro por Deus. Ela riu, mas era uma risada amarga, carregada de ironia. Trabalhando? Trabalhando igual aquele dia que você chegou com a porcaria da camisa cheia de batom? Foi trabalho mesmo? Ou outra mulher da vida te dando parabéns? Ah, não começa, Sabrina. Já te expliquei essa merda. Foi a minha chefe, droga. Ela me deu um abraço porque eu fechei uma venda gigante para a empresa. Que culpa eu tenho se ela estava com batom? Eu gesticulava exageradamente, tentando justificar o injustificável.
mas sabia que as palavras dela estavam cheias de veneno que não vinha só da Juliana. Culpa? Você quer falar de culpa? Acha que eu sou idiota, Donizete? Hein? Fala! Ela me empurrou levemente como se quisesse me provocar. Eu estava no limite e ela sabia disso. A cada passo que dávamos, a discussão escalava. Já não era mais uma troca de acusações. Era guerra declarada. Sabrina, pelo amor de Deus, para de criar coisa na sua cabeça, gritei. Eu não sou um santo, mas também não sou esse lixo que você tá pintando aí. Você vai acreditar mais naquela louca da Juliana do que em mim? Eu sou o teu marido. Ela parou de repente e se virou para mim, os olhos faiscando. Você é meu marido. A única coisa que você é, Donizete, é um mentiroso de merda. E se traiu ela comigo, vai me trair com qualquer uma. Essa é a sua cara. Antes que eu pudesse responder, Sabrina me deu um tapa no rosto. O som ecoou pela rua deserta, misturando-se ao barulho distante do vento. Por um segundo fiquei parado, sentindo o lado esquerdo do meu rosto queimar, mas o ódio subiu como um vulcão prestes a explodir. Você tá maluca, mulher? Gritei, segurando os pulsos dela para não perder o controle. Não me faz perder a cabeça, infeliz. Não vou arrebentar você, mas tá me tirando, droga. Vai se lascar, Sabrina. Vai pro inferno. Eu já berrava no meio da rua, ignorando qualquer vestígio de sensatez. Foi aí que percebemos as duas figuras ao final da rua, em frente a um ritual estranho. As velhas estavam cobertas de branco, com lenços na cabeça e guias que brilhavam sob a luz fraca dos postes. A cena era digna de um filme de terror. Velas acesas, toalhas vermelha e preta no chão, bebidas espalhadas, recipiente de barro, charutos, cigarros e rosas ao redor de algum objeto que não consegui identificar. Mas Sabrina não se intimidou. Pelo contrário, parecia ainda mais inflamada pela visão. É isso que você trouxe para minha vida, Donizete. Olha essa merda aqui. Até macumba agora aparece no meu caminho. E antes que eu pudesse impedir, ela me deu outro empurrão. Odiando tudo e todos, e para não quebrar ela na porrada, decidi descontar. Peguei uma garrafa de 51 que estava ali na porcaria da macumba e com raiva chutei as rosas. Dane-se essa merda toda, gritei. Vocês e essa porcaria de macumba. A pior besteira que fiz foi tentar mostrar superioridade ali. Ao chutar com força, perdi o equilíbrio e caí de costas no meio da oferenda. A garrafa escorregou da minha mão, espalhando pinga no chão. Me levantei furioso, com o orgulho tão ferido quanto meu cotovelo esfolado. Uma das velhas, com olhos que pareciam enxergar através da alma, apontou para mim. Sua voz era grave e carregada de algo que me fez gelar. Isso vai te custar muito caro. Isso não nos ofende, mas aquele que é poderoso está aqui. Ele viu tudo. Ri com desdém e mostrei o dedo do meio. Vão à merda vocês e o amiguinho de vocês! Berrei, saindo de lá com Sabrina ainda cuspindo fogo ao meu lado. Em casa, o caos continuou. A discussão virou uma tempestade. Eu quebrei um copo, depois outro, joguei um porta-retrato na parede. Sabrina gritava, me acusando de traição, e eu berrava de volta que nunca tinha encostado em outra mulher desde que a conheci. Por fim, exausto e cheio de ódio, me joguei no sofá, enquanto Sabrina trancava a porta do quarto com um estrondo. A madrugada foi longa e amarga. Mas quando o dia clareou, as coisas pareciam ter esfriado. Fizemos as pazes, ou pelo menos foi o que pensei. Com o passar dos dias, a vida parecia voltar ao normal. Mas como dizem, o passado sempre volta para cobrar. E aquele aviso na rua deserta ainda ecoava na minha cabeça. Isso vai te custar muito caro. Era um domingo comum. E eu acordei com uma sensação inexplicável, quase inquietante. Meu carro estava limpo, brilhando como novo, mas uma vontade absurda, quase compulsiva, de lavá-lo tomou conta de mim. Eu não entendia. Olhava para ele e pensava: por que diabos estou tão obcecado com isso? Ele tá limpo. Sabrina também parecia tomada por uma energia estranha. Ela levantou cedo e começou a lavar o quintal. Outro mistério, já que não havia um grão de sujeira ali. Era como se algo invisível estivesse nos empurrando para essas tarefas sem sentido. Sabrina ligou a caixa de som e começou a esfregar o chão enquanto cantarolava, e eu, sem conseguir resistir à minha estranha obsessão, peguei a mangueira e comecei a ensaboar o carro. O sol estava insuportável, queimando minhas costas como uma chama direta, mas eu continuei. Algo dentro de mim insistia: lava o carro, lava o carro.
Eu sentia um mal-estar que não sabia explicar. Um peso no peito, uma ansiedade crescente, mas ignorei. Segurei o jato de espuma, focado no teto, onde a espuma se acumulava em pequenas bolhas que estouravam sob o sol. Foi então que aconteceu. Subi na roda traseira para alcançar o centro do teto. Estava escorregadio, mas me equilibrei como sempre fazia. Quando terminei e fui descer, meu pé de apoio escorregou. Tudo se desenrolou em frações de segundo. Senti o ar sendo arrancado dos meus pulmões quando meu corpo caiu de costas, rápido e desajeitado. O impacto foi brutal. A parte de trás da minha cabeça encontrou o chão com um som surdo, seco. A pancada reverberou no meu crânio como um trovão abafado. Por um instante, o mundo pareceu girar devagar, mas logo a realidade me atingiu como uma onda de gelo. Minha visão estava turva, mas minha consciência estava intacta. Tentei me levantar, mas algo estava terrivelmente errado. Eu não sentia meu corpo. O pescoço para baixo parecia desconectado, como se eu fosse apenas uma cabeça flutuando. Minhas pernas não estavam lá. "Sabrina!" Gritei com o pouco fôlego que tinha. Minha voz saiu rouca, quase um rugido de desespero. "Sabrina, me ajuda!" Ela olhou de onde estava, rindo. "Para de drama, Donizete. Eu vi a queda, nem foi tão feio assim. Levanta logo, para de brincar." "Sabrina!" Gritei de novo, mais alto. "Eu não tô brincando, não sinto minhas pernas. Me ajuda, droga!" O sorriso dela desapareceu no mesmo instante. Jogou o balde de água de lado e correu em minha direção, os olhos arregalados. Quando chegou perto, sua expressão era uma mistura de pânico e incredulidade. "Como assim você não sente suas pernas? Que merda é essa, Donizete? O que tá acontecendo?" Eu sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, quentes e desesperadas. "Liga pro SAMU, agora!" berrei. "Sabrina, por favor, eu não consigo me mexer, caramba. Não tô sentindo nada." Ela puxou o celular com as mãos trêmulas, tentando discar enquanto olhava para mim, cada vez mais em pânico. Meu Deus! Ela repetia como se fosse um mantra inútil. Os minutos seguintes foram uma tortura. Cada segundo parecia uma eternidade. Sabrina ficou ao meu lado, chorando, tentando me acalmar enquanto eu estava preso naquele chão quente, sentindo o cheiro de sabão e concreto. Minhas costas latejavam. Minha cabeça parecia prestes a explodir. Mas o que mais me aterrorizava era o silêncio do meu corpo. Minhas pernas estavam ali, mas eram como pedaços mortos, sem vida, sem resposta. 30 minutos depois, que pareceram horas, a sirene do SAMU finalmente quebrou o silêncio opressor. Os paramédicos chegaram correndo, tentando entender a situação enquanto Sabrina explicava tudo em soluços descontrolados. Me colocaram na maca com todo cuidado, mas o olhar deles não era de otimismo. A ausência de sensibilidade no meu corpo era um sinal alarmante. No hospital, os exames começaram imediatamente. Tomografia, ressonância, testes de reflexo. Passei dias preso em uma cama, cercado por médicos e enfermeiros, mas sem respostas concretas. Até que, finalmente, o ortopedista entrou no quarto com uma expressão pesada, carregada de um tipo de pena, que me destruiu por dentro antes mesmo que ele abrisse a boca. "Donizete, precisamos conversar. O impacto da queda causou uma lesão grave na sua coluna cervical." Ele fez uma pausa, como se precisasse de coragem para continuar. "A medula foi atingida de forma irreversível. Você está tetraplégico." O chão pareceu sumir sob mim. "O quê?" A palavra saiu num sussurro incrédulo. Não, isso não pode ser. Eu só caí de um carro. Como isso pode acontecer?" Ele balançou a cabeça com um olhar triste. "Casos assim são extremamente raros, Donizete. 1 em 1 milhão, talvez menos. Mas a lesão foi profunda demais. Não há nada que possamos fazer." As palavras dele me atingiram como facadas. Sabrina estava ao lado da cama, em choque, chorando baixinho. Eu só conseguia pensar em tudo o que tinha perdido. Minha liberdade, minha força, minha vida como conhecia. Meu grito de dor ecoou pelo quarto, um som primal, um misto de raiva, desespero e tristeza que parecia não ter fim. Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas, silêncio e escuridão. Eu estava preso no meu próprio corpo, reduzido a uma cabeça que pensava e um coração que doía. A cada noite, a lembrança do tombo voltava para me assombrar, e aquelas palavras ditas pelas velhas na rua deserta ressoavam na minha mente.
como uma maldição que eu nunca soube evitar. Isso vai te custar muito caro. 7 meses se passaram. 7 meses de dor, frustração e isolamento. Sabrina tentava cuidar de mim no início, mas com o tempo a paciência dela foi se esgotando. Eu via isso nos olhos dela. O amor que antes brilhava ali tinha se transformado em algo sombrio, uma mistura de pena e desgosto. Até que numa tarde qualquer, ela entrou no quarto carregando um olhar frio, quase cruel. Donizete, a gente precisa conversar. Eu já sabia o que viria, mas ainda assim meu coração disparou. Ela ficou de pé, cruzou os braços e suspirou fundo antes de soltar a bomba. Eu não aguento mais. 7 meses, Donizete. 7 meses cuidando de alguém que não se mexe, que não fala nada além de reclamação ou choro. Eu sou jovem, cara. Eu quero viver, quero ter uma vida, filhos, uma família. Não posso ficar presa a isso, a você. As palavras dela me atingiram como socos. Tentei responder, mas minha voz falhou, presa na garganta. Só consegui balbuciar. Sabrina, você tá me abandonando? Ela riu, uma risada amarga que doeu mais que qualquer tapa. Que outro nome você dá pra isso? Olha pra você, Donizete. Você virou um fardo, um peso morto. Eu já não sei quem eu sou porque tudo gira em torno de você. E quer saber? Eu cansei. Sabrina se aproximou e seus olhos, que antes derramavam lágrimas por mim, agora só refletiam desprezo. Você acha que é fácil, hein? Limpar sua merda, virar você de lado pra não criar ferida, ouvir seus gemidos no meio da noite? Não é amor, Donizete. É um inferno. Eu não tinha força para retrucar. Apenas chorei, em silêncio, enquanto ela jogava as últimas palavras como facas. Eu te amei, mas isso aqui... Isso que você virou não tem mais volta. Vou avisar sua mãe e adeus, Donizete. E assim ela foi embora, sem olhar para trás. Fui deixado sozinho, paralisado, preso na cama. Minha família precisou me buscar e voltei para Mogi das Cruzes, o lugar onde tudo tinha começado. Os primeiros dias em casa foram um borrão de dor e vergonha. Pedi à minha mãe que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Passei semanas confinado no quarto, me recusando a ver a luz do dia, até que um dia cedi. Pedi à minha mãe para me levar até a calçada, só para sentir o vento e ver a rua. Estava ali, imóvel na cadeira de rodas, quando o destino me deu mais uma facada. Quem aparece caminhando casualmente pela rua? Juliana. Sim, ela. Ela me viu de longe e parou surpresa. Aquele olhar dela, de superioridade, fazia meu estômago revirar. Ela se aproximou devagar, quase saboreando o momento. Donizete, o que aconteceu com você? Perguntou, com a voz carregada de falsa preocupação. Eu, sem forças para mentir, respondi a verdade. Contei sobre a queda, sobre a paralisia, tudo. E o que ela fez? Sorriu. Um sorriso cruel, cheio de satisfação. Eu te avisei, não avisei? Disse ela com uma calma que me arrepiou. Falei que você ia acabar sozinho, Donizete. Que você não prestava e que isso ia te perseguir. E olha só, aqui estamos. Ela virou as costas e saiu andando, deixando essas palavras pairando no ar como um veneno. Fiquei ali, olhando para o chão, esmagado por tudo o que tinha acontecido. Enquanto o silêncio me envolvia, minha mente voltou no tempo. Como flashes, lembrei de tudo. O dia em que Juliana apareceu no quiosque, as palavras de ódio, a briga com Sabrina e principalmente aquela noite em que cometi o erro fatal. Lembrei das velhas na rua deserta, da macumba, da garrafa de pinga, das rosas que chutei com tanta raiva. Lembrei do tombo, da sensação do impacto e, finalmente, das palavras que uma delas disse antes de eu mostrar o dedo do meio. Isso vai te custar muito caro. Isso não ofende a nós, mas aquele que está conosco aqui. Era como se uma verdade sombria estivesse diante de mim esse tempo todo, mas eu a ignorei. Agora, com meu corpo paralisado e minha vida destruída, entendi o significado dessas palavras. Desrespeitei forças que eu não conhecia e elas me cobraram caro, muito mais caro do que eu poderia imaginar. Se você está ouvindo isso, por favor, leve meu conselho a sério. Existem coisas que não podemos entender, mas isso não significa que podemos brincar com elas. Respeite as religiões e o que está além da sua compreensão. Porque, se você não respeitar, pode acabar como eu, preso no meu próprio corpo, sozinho e vazio. Meu nome é Ademir Rivoleto. Hoje tenho 67 anos
E vou contar uma tragédia que aconteceu comigo há cerca de 30 anos, quando eu trabalhava como auxiliar de produção em uma empresa que fabricava blocos. Era um tempo difícil, e esse episódio marcou minha vida de um jeito que jamais esqueci. Sempre fui um homem tranquilo, pacífico desde que me entendo por gente. Não tenho briga com ninguém, sabe? Também gostava de tomar uma pinga de leve. Dizia para mim mesmo que era até bom para a saúde. Mas a verdade é que naquele tempo, mais do que nunca, eu precisava de qualquer coisa para aliviar a tensão do dia a dia. O trabalho era foda, pesado como poucos. Passava o dia todo fabricando blocos de concreto, junto com uma turma de peões. Éramos como máquinas humanas, o corpo no limite, os braços calejados. Quem já trabalhou no serviço braçal sabe como é. No meio dos colegas, você encontra de tudo. Tinha os brincalhões, aqueles que não perdiam a chance de fazer uma piada. Os valentões, que adoravam mostrar quem mandava. Os folgados, que sempre empurravam o trabalho para os outros. E, claro, os que me tiravam do sério, os malandros. Esses caras sempre davam um jeito de se dar bem às custas dos outros, explorando o mais fraco como urubus rodeando a carniça. Naquela época, a coisa funcionava assim. Cada um levava sua marmita de casa, e minutos antes do almoço, colocávamos para esquentar em banho-maria. Era um sistema simples, mas funcionava bem, até que começou o problema. Um dia, um ou mais desses caras teve a brilhante ideia de abrir as marmitas dos outros, comer as misturas e fechar de novo, como se nada tivesse acontecido. Não era só uma brincadeira de mau gosto, era desrespeito puro. E isso, claro, deu briga. Imagina o clima no trabalho, gente suada, exausta, sem paciência e ainda ter que lidar com marmita violada. Era o estopim. Só que o rato de marmita, como começamos a chamar, era esperto demais. Isso durou meses. 3, para ser exato, e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia pegar o infeliz no flagra. A cada dia, a tensão aumentava. Alguns colegas começaram a vigiar suas marmitas, abandonando o trabalho por minutos. Mas mesmo assim, o rato parecia sempre escapar. Até que, inevitavelmente, chegou minha vez. Era um dia quente como o inferno. Eu tinha preparado minha marmita com carinho na noite anterior. Arroz soltinho, feijão temperado na medida certa e o melhor de tudo, um bife acebolado que parecia saído de um sonho. Mal podia esperar para a hora do almoço. Coloquei a marmita no banho-maria e voltei ao serviço. Meu setor não era o tipo de lugar onde dava para sair a toda hora. Se você parava, o trabalho acumulava. Quando finalmente chegou o intervalo, fui buscar minha comida. Abri a tampa da marmita e senti meu coração afundar. Lá estava meu arroz, meu feijão e só. O lugar onde meu bife deveria estar era agora um vazio, com a marca exata onde ele tinha repousado. Aquele cheiro de cebola e carne ainda pairava no ar, mas o bife sumiu. Cara, aquilo me virou do avesso. Não era só o bife que tinham levado, era o respeito, sabe? Passei por isso muitas vezes depois. E o pior era o sentimento de impotência. Não havia câmeras, não havia provas, não havia justiça. Só o ódio fervendo no peito e a certeza de que, no dia seguinte, o rato atacaria outra vez. Todas as vezes que eu voltava do trabalho, fazia questão de parar no bar do Zé. Era de lei, entende? Depois de um dia puxado, nada melhor do que uma cachaça para aliviar a tensão. O bar era simples, meio caindo aos pedaços, mas tinha aquele clima acolhedor, cheio de conversa fiada e risadas soltas. Era o ponto de encontro da turma dos pingaiadas, caras que viviam contando histórias, exagerando nos causos e vez ou outra chorando suas mágoas. Naquela noite em particular, entrei no bar como um furacão. A raiva fervia dentro de mim. Pedi uma pinga com limão, a minha preferida para esfriar a cabeça. E virei de uma vez só. Senti o calor descendo pela garganta, mas nem isso aliviou meu estado de espírito. Depois, me sentei perto do veinho carioca, um velho camarada meu. O apelido dizia tudo. Era um senhor franzino, meio encurvado, com sotaque carioca carregado, embora já estivesse radicado ali no interior há décadas. O veinho era daqueles caras que você olha e pensa, esse já viveu de tudo. E naquela noite, ele percebeu de cara que algo estava errado. Ele olhou para mim, ajeitou o chapéu surrado e disse, "Ô nego velho, o que tá pegando? Tá com uma cara que parece que brigou com o mundo." Suspirei tentando manter a calma, mas não deu. A raiva transbordou. Comecei a contar tudo.
Falei do rato de marmita que estava roubando a comida dos trabalhadores, da sacanagem que vinha acontecendo há meses e de como ninguém conseguia pegar o safado. Enquanto eu falava, o veinho carioca ouvia com atenção, balançando a cabeça e apertando os olhos, como se estivesse tentando resolver um enigma complicado. Quando terminei, ele soltou uma risada baixa e comentou: "Rapaz, isso aí é coisa de malandro mesmo. Mas calma, acho que tenho a solução para você, nego velho." Curioso e cheio de expectativa, perguntei: "Qual é a ideia, veinho? Fala logo." Ele fez um gesto como se tivesse acabado de ter a sacada do século. "Por que você não coloca alguma coisa na comida, tipo sal demais ou algo esquisito? Aí, na hora que o safado comer, você pega ele na hora." Pensei naquilo por um momento, mas logo balancei a cabeça em negação. Não vai dar certo. Na primeira garfada, o cara vai perceber que tá salgado demais e para de comer. Não vai adiantar nada. O veinho deu de ombros, mas não desistiu. Ficamos ali conversando por pelo menos 2 horas, ele jogando ideias e eu tentando encontrar alguma que funcionasse. Tinha umas sugestões engraçadas, como colocar pimenta suficiente para incendiar a boca do malandro ou até mesmo misturar algo que deixasse um gosto amargo. O veinho, cheio de entusiasmo, parecia estar se divertindo com o problema, mas para mim, aquilo era coisa séria. Enquanto isso, na empresa, o clima só piorava. A turma dos peões estava no limite. Ninguém aguentava mais chegar no almoço e dar de cara com a comida violada. O nervosismo pairava no ar como uma nuvem negra e qualquer faísca era suficiente para gerar uma briga. A sensação de injustiça corroía todo mundo e os dias iam ficando cada vez mais tensos. Era um dia como qualquer outro. Saí de casa bem cedo, por volta das 5 da manhã, com minha mochila nas costas, carregando minhas roupas e, claro, a marmita para o almoço. Ainda estava escuro e o ar fresco daquela hora trazia uma certa tranquilidade. Decidi pegar um atalho naquele dia, um caminho mais rápido que passava por uma estrada de terra cercada de matagal por todos os lados. Apesar de ser menos usado, o percurso economizava alguns minutos preciosos. Ia caminhando tranquilo, fumando meu cigarro para relaxar, como sempre fazia. O som dos meus passos na terra batida era a única coisa que quebrava o silêncio da madrugada. Até que, ao longe, notei algo estranho na estrada, bem onde ela cruzava com uma pequena rodovia. Não sabia o que era, mas parecia um monte de coisas espalhadas no chão. Continuei andando, tentando entender o que estava vendo. Quando cheguei mais perto, o cheiro forte me atingiu primeiro, misturando o aroma de temperos com algo mais metálico. Meu coração disparou. Naquele momento, percebi que estava diante de um trabalho pesado de macumbaria. Havia tigelas de barro espalhadas pelo chão, cheias de farofa amarela, pimentas e outros ingredientes que não consegui identificar. Mas o que me deixou realmente desconfortável foram os pedaços de galinha espalhados ali, penas ensanguentadas, carne crua e um cenário que parecia saído de um pesadelo. Minha respiração ficou pesada e um calafrio percorreu minha espinha. Não era comum ver algo assim, e confesso que fiquei assustado. Meu instinto foi passar reto. Quem mexe com essas coisas? Melhor não brincar. Continuei andando, tentando deixar aquilo para trás. Uns 20 metros à frente, no entanto, parei de repente. Algo cutucava minha cabeça. Aquela visão perturbadora agora parecia uma oportunidade. Uma ideia absurda e completamente idiota começou a se formar na minha mente. Olhei para trás, ainda hesitante, mas acabei voltando. Um pensamento insistente me atormentava. Hoje eu pego aquele rato de marmita. Cheguei novamente ao lugar, tentando não pensar demais no que estava fazendo. A tigela que chamou minha atenção era diferente das outras. Enquanto as demais continham galinhas cruas, essa tinha algo inusitado, um frango assado inteiro. Junto com ele, uma farofa ainda úmida e algumas cebolas cruas. Fiquei parado ali por alguns segundos, olhando para aquela cena esquisita enquanto as velas ainda estavam queimando, até que tomei coragem. Peguei o frango assado e a farofa, coloquei tudo numa sacola e segui meu caminho sem olhar para trás. O trajeto até o trabalho foi cheio de pensamentos conflitantes. Parte de mim se perguntava o que diabos eu estava fazendo, enquanto outra parte ria baixinho, antecipando a chance de finalmente pegar o desgraçado que roubava nossas marmitas. Quando cheguei à empresa, era bem cedo, ainda por volta das 6 da manhã. Como de costume, fui direto ao vestiário, onde guardei minha mochila.
e com cuidado coloquei a sacola com o frango na prateleira. Não contei a ninguém o que estava fazendo, mas na minha cabeça o plano já estava traçado. A ansiedade começou a crescer conforme o tempo passava e a expectativa só aumentava enquanto o dia de trabalho se arrastava. A manhã foi normal, pesada como sempre, com todos trabalhando duro. Eu me concentrei no serviço, mas a ideia da armadilha estava sempre ali, rondando a minha mente. Cada minuto que passava parecia um século, até que finalmente chegou a hora. Era 11 horas e eu sabia que o momento estava se aproximando. Terminei o que estava fazendo, larguei as ferramentas e fui até a área onde as marmitas eram colocadas para esquentar. O banho-maria já estava em pleno funcionamento, com a água quente borbulhando. Como era sempre um horário disputado, tive que ser rápido. Coloquei minha marmita com cuidado, mas dessa vez ela não era como as outras. Com um toque rápido e sem chamar atenção, deixei a sacola como frango bem à mostra perto do local onde se esquentava as marmitas. Saí dali com o coração acelerado e um sorriso de canto de boca. Agora era só esperar. Eu sabia que hoje seria o dia em que o rato não escaparia da armadilha. Quando o sinal tocou às 12 horas, anunciando o horário do almoço, fomos todos para a cozinha. Como de costume, cada um pegava sua marmita, puxava uma cadeira e se acomodava para comer. Quando cheguei à mesa, fui direto olhar para a sacola onde tinha colocado o frango de macumba. E acredite se quiser, as 2 coxas de frango tinham desaparecido. Como eu já imaginava que algo assim poderia acontecer, não fiquei surpreso. Respirei fundo e, com calma, puxei uma cadeira e subi em cima dela, chamando a atenção de todos. Rapaziada, quero 1 minuto da atenção de vocês. Comecei olhando para os peões que estavam todos sentados, prontos para o almoço. Todos sabemos que tem um espertinho aqui que anda roubando a nossa mistura, certo? A sala ficou em silêncio. Todos sabiam exatamente do que eu estava falando, o clima tenso tomava conta. E hoje de manhã, na encruzilhada, eu achei um frango de macumba. Não acreditei no que vi, mas resolvi pegar e trazer para mostrar para vocês. Deixei ele na pia com a sacola, mas parece que alguém comeu antes de mim. Quero que saibam que aquilo era parte de um trabalho de macumba que encontrei pelo caminho. Antes de eu terminar de falar, um dos caras começou a vomitar de nojo, perguntando entre os espasmos: "Isso é sério?" Eu confirmei, sem perder o tom: "Sim, é sério." E foi naquele momento que tudo se esclareceu. O culpado estava ali, sem nem imaginar que seria desmascarado de forma tão direta. O nome dele era Luizinho. Ele era um daqueles caras estranhos, que nunca se enturmava, sempre ficava no canto, isolado, falando o mínimo possível. Desde que entrou na empresa, sua postura havia deixado todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Sinistro, todo mundo dizia. Quando os outros começaram a questionar, alguns queriam dar uma surra nele. A galera já estava inflamando o clima. Mas a turma do "deixa disso" não deixou. Houve uma pequena confusão, uma troca de olhares, e depois de muito insistir, pedimos para ele se explicar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, a cabeça baixa, quase como se estivesse com vergonha de tudo. Então finalmente desabafou: "Eu não queria fazer isso, rapaziada. Eu estou passando por dificuldades. Não tenho dinheiro para comprar mistura. Meu filho é especial e ele tem muitos gastos com tratamento. Não tenho escolha." Aquelas palavras caíram como um balde de água fria em todos nós. Ninguém esperava aquela revelação. Todos ficaram sem graça, como se tivéssemos invadido o espaço de uma dor que ninguém conhecia. Desde aquele dia, a coisa mudou. Ninguém mais fez questão de repreender Luizinho. Pelo contrário, começamos a dividir nossas marmitas com ele, mesmo sabendo que lá no fundo isso não corrigia o erro que ele cometeu. Mas a vida tinha suas complexidades e talvez isso fosse o mais justo a se fazer. No entanto, a verdadeira tragédia estava prestes a acontecer. O que ninguém sabia era que aquele frango de macumba, com suas propriedades sinistras, havia começado a fazer efeito de forma devastadora. 5 dias depois, Luizinho começou a sentir um desconforto terrível. Primeiro foi uma dor forte no estômago, algo que ele não conseguia explicar direito. Depois, o quadro piorou. Ele começou a vomitar em pleno expediente, mas não eram vômitos comuns. O que saía de dentro dele eram pelotas de sangue, seguidas por algo ainda mais grotesco. Vermes pareciam bichos, mas não sabíamos o que eram. Uns diziam que parecia larva, outros juravam que eram bigatos.
E como se não fosse o suficiente, até tochas de cabelo preto começaram a sair junto com o vômito, como se estivessem surgindo de dentro dele. A turma estava em choque, ninguém conseguia entender como aquilo estava acontecendo. Como é possível um homem vomitar cabelos e vermes? O mais assustador de tudo era que ele parecia estar ficando cada vez mais fraco e ferido, como se o corpo estivesse reagindo de forma incontrolável àquele veneno. No trabalho, ninguém mais conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava se machucando constantemente, como se perdesse as forças e fosse incapaz de se proteger. Mas o mais estranho de tudo era que ninguém sabia a real explicação para o que ele estava enfrentando. Era como se o frango tivesse desencadeado algo sobrenatural dentro dele. A situação se arrastou por semanas, e o que parecia uma estranha coincidência começou a mexer com a cabeça de todos. Luizinho, aquele homem recluso e silencioso, passou a ser atendido no hospital, mas os médicos não conseguiam encontrar explicações. Seus exames indicavam que ele estava bem, mas o corpo dele dizia o contrário. Algo o consumia de dentro para fora, e ninguém sabia o que era. Seu estado piorava cada vez mais, e ele vomitava, mas não eram apenas alimentos. Eram pedaços grotescos, partes de algo que ninguém conseguia entender. Então, um dia, no auge do seu sofrimento, ele vomitou tanto sangue, pedaços de algo indescritível, que desmaiou ali mesmo na fábrica. Aquele era o estalo final. A empresa imediatamente chamou a ambulância, mas Luizinho chegou morto ao pronto-socorro. Morto de uma forma inexplicável, como se tivesse sido devorado por algo sobrenatural, um peso que ninguém sabia como explicar. Ele deixou para trás uma esposa angustiada e um filho especial de apenas 6 anos, que agora iria crescer sem pai, sem entender o que realmente acontecera. O choque foi imediato, mas à medida que a história se espalhou, o dedo acusador apontou para mim. Foi você, não foi? O que começou como uma suspeita se transformou em um vendaval de acusações. Você levou aquela macumba para ele comer, como se tivesse sido uma escolha minha, uma decisão consciente. Eles não conseguiam entender que tudo aquilo estava além da minha compreensão. O ódio nos olhos dos meus colegas de trabalho era palpável. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio me dilacerava por dentro. Eu sabia que algo terrível havia acontecido, mas ninguém sabia o quanto eu já estava sofrendo por aquilo. Quando a história chegou até o meu chefe, ele me chamou no escritório. Ele não hesitou nem por um segundo. Não havia perdão para alguém como eu. Você está demitido. Essas palavras soaram como um trovão na minha cabeça. Meu trabalho, que já era um fardo, agora estava perdido. Não era mais apenas o frango que havia destruído a vida de Luizinho. Era o meu erro, a minha ignorância, a minha culpa. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. E foi aí que as tragédias começaram a se acumular. Minha esposa me traiu. Ela me deixou, me trocou por outro homem, e a dor dessa perda foi uma lâmina fria cortando meu peito. Eu tentei confrontá-los, tentar entender por que ela havia feito aquilo, mas o que encontrei foi um golpe final. Numa briga, o namorado atual dela me quebrou o braço, que me deixou com uma marca que dói até hoje. Um lembrete cruel de que a vida me desprezava. As coisas não melhoraram. Eu não consegui arrumar mais um emprego. Os dias se passaram, as semanas se arrastaram e o desespero se instalou. Não conseguia mais pagar as contas nem manter a casa. Fui dormir várias noites com fome, sem saber como meu estômago roncaria no dia seguinte. A miséria se tornou minha única companhia. A cada porta fechada, a cada promessa de um trabalho que nunca se concretizava, meu espírito se quebrava um pouco mais. Eu havia perdido tudo. A dignidade, o amor da minha esposa, minha estabilidade. Agora eu não tinha mais nada. Foi quando a realidade me atingiu com toda a força. A tragédia que eu havia causado não apenas matou Luizinho, mas destruiu minha vida por completo. O arrependimento me corroía, mas já era tarde demais. As consequências foram tão duras, tão profundas, que me vi afundado em um abismo que parecia sem fim. Eu, que achava que tinha controle, agora me via impotente, condenado pela ignorância, pela vaidade, por mexer com forças que não compreendia. E o mais cruel de tudo é que eu fiquei sem respostas. Não sabia como explicar para a esposa de Luizinho, nem para seu filho, que cresceria sem o pai. Eu fui o responsável por aquela dor, por aquele sofrimento.
E agora eu pagava o preço. Eu aprendi da maneira mais dolorosa que existem forças neste mundo que, quando mexemos nelas, nos lançam a um abismo sem retorno. O preço de brincar com o desconhecido é mais alto do que qualquer um pode imaginar. Hoje, sou uma sombra do que fui, e minha vida nunca será a mesma. O arrependimento que sinto não pode mais apagar os erros, mas é o que resta. Por isso deixo aqui um alerta. Nunca mexa com o que não entende, porque o preço que você paga pode ser mais caro do que você imagina.